Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Carl Jung deixou muito claro pra gente o quanto experiências intensas podem fazer com que a gente acesse conteúdos do inconsciente. Isso para um psicanalista é algo muito importante, porque facilita o processo, faz com que a gente possa ter contato com aquilo que num primeiro momento o paciente não consegue mostrar. E como essas experiências intensas podem ocorrer? De várias formas, tá? Conversas filosóficas grandiosas de muito tempo, por exemplo, 2 dias, por exemplo, estudos aprofundados de um tipo de teoria, um conhecimento profundo, também pode acontecer. Experiências intensas como, por exemplo, velocidade extrema, esportes radicais. Não à toa, hoje a gente está com 2 convidados aqui que são paraquedistas profissionais, né? São 2 caras que estão lá da Stratos Paraquedismo. E eu posso dizer muito claramente para vocês que eu vivi essas experiências intensas, porque eu era um cara que tinha muitos problemas, por exemplo, com altura, né? Inclusive a ponto até mesmo de ter acrofobia. E quando foi por volta de 2023, comecei a ter um pouco de contato com vídeos e ver, por exemplo, imagens dos caras saltando de wingsuit de montanha, aquela coisa toda. E aí comecei a me interessar muito pelo assunto. Por quê? Porque na infância eu sonhava muito que estava voando, né? Engraçado, sonhava muito que estava voando, mas depois reprimi isso dentro de mim e passei a entender com um tempo de estudo em psicanálise, depois até mesmo fazendo análise e até mesmo estudando para me tornar um psicanalista, né? Que aquela repressão disso que era muito vívido na minha mente quando criança veio justamente pelo fato de que eu buscava inconscientemente ser aceito, aprovado e reconhecido. E para ser aceito, aprovado e reconhecido, é claro, né? Eu não poderia ir, vamos dizer assim, em confronto com as minhas origens, que sempre demonizou essa experiência, né? Essas experiências intensas dessa maneira. Quando passei a entender isso, enfrentei isso num salto duplo de paraquedas, inclusive com esse cara que está aqui do meu lado, que eu já vou apresentar, tá? Vocês vão gostar muito de bater papo com eles, que os caras são fera demais. E o Chico aqui na minha frente. Já vou falar deles direitinho, de uma outra forma. Mas a forma como isso reverberou em mim, reverberou no meu inconsciente, fez inclusive com que eu me apaixonasse de uma forma em que eu quisesse fazer um curso de paraquedismo. Acabei indo atrás, depois tive um problema com o ombro, tive que parar, estou há tempo parado, inclusive, ainda tratando desse ombro que teve mais de 20 microlesões, um problema realmente sério, né? Mas ainda vou voltar a fazer paraquedismo. No entanto, a razão de ter trazido esses 2 aqui é justamente para poder falar o quanto essas experiências intensas são transformadoras. Fazem com que o sujeito acesse o inconsciente de uma forma a fazer com que, depois de uma experiência como essa, o sujeito possa olhar para si mesmo e até mesmo vamos dizer assim, vislumbrar outras experiências intensas na vida, como, por exemplo, algo que possa fazê-lo crescer, ser maior na vida, se autorizar mais. Eu, por exemplo, depois que tive essa experiência, me autorizei a, por exemplo, ter o meu próprio curso de psicanálise. A gente começou a fazer esse podcast, né? Eu já tinha uma agenda cheia em psicanálise, no entanto, eu cheguei a um ponto, até contei isso para você, Paulo, sim, num podcast anterior, que cheguei a me sentir paralisado, né? Como se não crescesse mais, né? Não tivesse ido, não fosse mais além, né? E essa experiência foi fundamental para que eu pudesse libertar, vamos dizer assim, né, a mim mesmo, para que pudesse me autorizar a ir mais longe. Cara, muito prazer de ter vocês 2 aqui, certo? Jabe, deixa eu cumprimentá-lo, cara. E aí, Chico? Tranquilo? Beleza. Francisco, paraquedista, e o Jabe, paraquedista, que são lá da Stratos Paraquedismo e fizeram a gentileza de vir até aqui, né? E vão nos contar um pouco sobre como é esse esporte,
que pra mim, a meu ver, cara, é um esporte que ajuda sim o indivíduo a acessar áreas do inconsciente, né? Porque a gente enfrenta nossos medos e como eu costumo dizer aqui no Sagrado, cara, eu costumo dizer muito isso. Atrás de nossos medos estão os nossos maiores desejos. Eu custei para entender isso na minha vida, mas quando entendi, percebi que eu podia muito mais. E é por isso que hoje estou aqui, por isso que hoje tem esse podcast. Vocês dois são responsáveis, inclusive, mesmo que indiretamente, por isso que está acontecendo, cara. Isso é um fato, cara, sabe? Isso transformou a minha vida, transformou a minha mente, me fez querer mais na vida, cara. Emagreceu, né? Pô, até emagreci, tô me preparando pra voltar, cara, e cuidando muito do homem pra voltar. Ainda vou voltar ainda, cara. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou voltar. Cara, esse concentrado, cara. Esse comentário é legal, porque cada coisa que a gente conversa aqui, a gente acessa algo que foi dito lá atrás, né? Então você emagreceu. Eu acho que cada barreira que a gente rompe, cada desafio que a gente acha que não é possível e a gente vê que a gente se fortalece tanto que a gente começa a querer se elevar, mental, fisicamente. A gente começa a ver que se a gente perseverar naquilo, se a gente seguir firme, a gente consegue tudo. É verdade, cara. Você tá cuidando do seu ombro, então você tá cuidando do seu corpo para poder voltar a fazer e romper mais um desafio. Exato, cara. É a psique, né? A questão do ombro, eu não sei se... você ficou sabendo, né? No dia anterior ao seu segundo salto, que o seu ombro saiu do lugar, o meu ombro saiu do lugar num pouso mal feito. Meu Deus, que coisa louca, cara. E eu fui... Essa questão do impossível. Eu fui no médico, fiz ressonância, o cara falou, tem que fazer cirurgia. Eu falei, não vou fazer. Voltei no mesmo médico 6 meses depois com a ressonância feita. Falei, ei, o que você acha? Não precisa operar, não tem nada aqui. Maravilha. Ou seja, regenerei igual o Wolverine. Sério? Não sinto mais nada. Voltei a saltar 3 semanas depois. Levinho, só filmando, igual fiz filmagem de salto duplo. Depois voltei com a FF e hoje faço thrunder também. Nem lembro do ombro. Às vezes eu pergunto pra minha esposa assim, qual que é o ombro que eu machuquei mesmo? Que eu não lembro se era o direito ou o esquerdo. Eu tenho que pensar. Cara, nós vamos falar nesse episódio hoje, nós vamos falar bastante sobre o esporte, que é um negócio que me encanta, vocês já sabem disso, eu nunca escondi isso, né? Fiz questão de sempre falar sobre esse assunto. Sou um fã de vocês dois como esportistas, vocês sabem disso, já disse isso em outros momentos. A gente já fez um podcast, inclusive, né, Chico? Em áudio, né? Na época era com o Leandro, inclusive. Poxa, pra mim é um prazer ter vocês dois aqui, cara. Muito, muito mesmo. E eu queria, cara, que vocês introduzissem um pouquinho o paraquedismo pra gente. Num primeiro momento, cara, falando até mesmo sobre essas percepções que vocês observam, às vezes, nas pessoas que procuram o paraquedismo. Porque muita gente já chega lá, imagino eu, num primeiro momento com muito medo, aquela coisa toda, mas depois se solta, né? O André, que é o nosso responsável lá pela área, ele sempre fala o seguinte... O medo, a pessoa tem. O ser humano tem medo, o ser humano tem fome, o ser humano tem sede. Coragem, o ser humano cria, ele cria coragem. A coragem não é inerente ao ser humano. Né? Costumo falar que a coragem, né, como psicanalista, eu costumo dizer assim, sabe? A coragem nada mais do que você fazer as coisas apesar do medo que você sente, ou seja, utilizar o medo como recurso e não como um inimigo, né? Vamos dizer assim. O medo é um instinto de sobrevivência básico do ser humano, mas o medo em excesso, porque tem aquela coisa da luta ou fuga, né? E se o cara vira uma posição fetal, fala, ai mamãe, não quero mais isso aqui, provavelmente, na maioria das... Algumas situações ele vai se safar. E outras ele vai se ferrar, né? E no paraquedismo é isso. É você... Opa, tô com medo, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira barreira dessa primeira barreira do quão seguro é. De fato é muito seguro e a gente faz do esporte muito seguro, adotando uma série de procedimentos, treinamentos, revisão de equipamento. E a primeira dúvida que todo mundo chega... Teve no final de semana passado, tinham 2 mães com os 2 filhos, né? E elas estavam morrendo de medo. Aí eu falava uma coisa pra deixar elas mais tranquilas, depois eu fazia uma piadinha pra deixar elas estressadas. E a gente ia levando assim. E de fato é muito seguro, e a gente faz do esporte muito seguro através de, né, técnica, treinamento, vem da aviação, então tudo que vem da aviação
muito estudado, né, cara? Muito estudado. As pessoas não fazem ideia. Quando eu tive lá, que eu fiz o curso teórico, né, um dia inteiro fazendo o curso, né, e depois aí, no dia seguinte, o salto, aí ficou muito claro que... muda, né? Poxa, cara. O curso teórico, ainda mais com o André, né? Exatamente, o André é extremamente detalhista. Tô há 15 anos no paraquedismo. Pra mim, o melhor instrutor de teoria de paraquedismo é bom instrutor saltando também, mas de teoria é o André. Tipo assim, você não vai sair dali com dúvida nenhuma. Sim. Você vai sair conhecendo tudo e tipo assim, vai sair ali sabendo o que você vai fazer. E ele faz um curso muito adaptável, né? Dependendo se tiver um aluno, 2, 5, ele vai vendo as dúvidas, ele já tem tanta experiência que ele vai resolvendo numa ordem que faz sentido para todo mundo, para ficar todo mundo tranquilo. Inclusive, nós vamos projetar agora, né, o vídeo daquele primeiro salto que eu fiz, que inclusive foi contigo, cara. Não, foi esse de olho fechado, foi o de salto duplo com o James. Foi o do curso, no nível 1 do AFF. E aí, só que eu tava me cagando pelas pernas abaixo, né? Obviamente, dentro do avião, recolhidinho, lá encolhidinho, ali do lado do piloto, né, cara? E aí, a gente vai projetar a imagem aqui. Eu queria que você me ajudasse aqui a narrar, cara, as besteiras que eu fiz aqui e as coisas que foram, vamos dizer assim, que são interessantes em termos de AFF, né, cara? Aluno aprende. Vou soltar aqui o vídeo, vamos soltar junto aí e a gente vai acompanhando. Beleza. Olha que coisa, bobo. cara. Exato, aquela cara de bobo ali, morrendo de medo, né, cara? E eu tava mesmo morrendo de medo. Mas o Chico teve uma luz muito interessante, cara, de chegar e trocar uma ideia comigo ali pra me fazer acalmar, pra ter concentração no salto. Isso faz parte do nosso curso. O curso de instrutor a gente aprende a acalmar. Depende também de cada aluno. Sim. Cada aluno tem uns que a gente tem que conversar mais, outros a gente conversa muito, tira e aqui atenção. Desculpa, Jabe. Aqui a saída, né? É legal no vídeo assim, parece que a gente tá parado, né? O avião tá voando. Aí eu pego de um lado, o Baeta pega do outro. Ele faz o cheque, o Guilherme faz o cheque dentro, fora, respira ali, dá o sinal e sai. Aí sai com as pernas bem boladas, querendo buscar o chão normal, olhou pra baixo, mas recuperou rápido, a posição muito boa. A primeira mão você só colocou lá de qualquer jeito, a segunda você já colocou direito. Pegou, deu uma corrigida ali em mim, né? Segura o pilotinho direito, né? Botei sua mão ali, porque tem que fazer com calma, né? Entendi. Aí depois as observações... E aí, a posição tá muito boa. Você tá arqueado, tá voando, a gente não tá fazendo força, eu tô te segurando com uma mão só, mas tô te segurando ali, só pra ficar perto mesmo, né? Sim. Aí dá o sinal, segura... E o comando. Esperneou um pouquinho, mas assim... deu uma de... Nota dó. Mentira, nota 8,5 de 10, muito bom. Pra mim tá excelente ficar sabendo disso agora. Não, pra primeiro salto... Não, muito bom mesmo. E aqui já é você abrindo aqui o paraquedas, né? Aqui já é você abrindo paraquedas e tal, né? É legal que eles fazem sempre esse tipo de motivação, batem palma, elogiam, né? Isso assim... Às vezes não, às vezes a gente fala, porra, não quer abrir não. Cara, eu já ouvi falar que é raro a pessoa que salta e não volta, né? Que quase todo mundo quer ter a experiência de novo. Cara, eu diria que a cada 100 pessoas, 1 ou 2 fala assim, nossa, eu gostei, eu curti, mas eu não sei se eu volto, não. Aí é porque a pessoa já sobe com muito medo. Às vezes uma coisa foi com uma galera, nem tava tão afim de saltar. Por exemplo, a passageira mais medrosa que eu já tive na minha vida foi a minha esposa. Antes de eu casar com ela saltou 2 vezes mesmo assim. E ela não voa de avião. Avião comercial não voa. Caramba. Então é o nível do medo que ela tem. O pânico dela é coisa pro Guilherme tratar. Na análise, né? Caramba. Mas é muito raro e ela mesmo. Foi então? Saltou foi 2 vezes. E na segunda ela gostou mais do que na primeira. Pousou falando que ia fazer o curso. Que legal, cara. Que doido isso. Que bom, eu já falei que a minha missão é transformar ela em paraquedista, nem que isso demore 10 anos. Isso é o exemplo prático, né? Do texto que você leu no início do podcast. Cara, o quanto transforma. Porque se você não fosse transformado pela experiência, você não voltaria. Perfeito. O seu medo na segunda vez seria igual. Perfeito. Você teria o mesmo pânico, a mesma dificuldade. Só que não. A maioria das pessoas, além de gostar e querer voltar, quer mais. Você não quer pular duplo de novo. Você quer fazer o curso e pular sozinho. Enquanto a gente tá conversando aqui... Isso é quase igual vender crack, assim. É muito fácil. Eu vou pedir pra
quero projetar uns vídeos aqui de vocês dois saltando enquanto a gente está conversando aqui. E o primeiro vídeo, inclusive, eu quero botar aquele seu, que você faz aquele pouso, que o pessoal tá filmando e tal. Vou até colocar um somzinho. Pousando é legal. Ele sinistro, né? O pessoal que não entende, olha e fala assim, cara, esse cara vai se matar, ele vai bater no chão e virar um pastel. Mas aí eles... engraçado que às vezes chega o pessoal lá, igual você tá falando de medo, chega o pessoal assim, não vai saltar, mas ele fica ali umas 2-3 horas vendo a gente subir, descer, às vezes com a galera sobe com a cara e volta com a outra, né? Totalmente diferente, então, tipo assim, no final do dia ele já quer saltar, independente se ele tá com medo ou não, mas pela reação que ele viu do pessoal que saltou, ele quer saltar. Então o medo vai transformando ali durante o que ele tá vendo. Medo é recurso, né, gente? E quando um pergunta pro outro assim, como é que é a sensação? Um desses assim que não saltou, tá com medo, como é que é a sensação? O cara vai, só vai e faz, não tem como te explicar. E ao mesmo tempo que é... Mas tem que viver, né, cara? Tem que viver. Até pra gente, cada salto é diferente. A gente tá aí em torno de 1.500 saltos, mais ou menos. Tipo assim, se eu fizer 10 saltos no dia, os 10 vão ser diferentes. Não vai ser nenhum salto igual. Então, até pra gente não tem como chegar e explicar a sensação que é. Eu já vi cara que tem mais de 10 mil, 20 mil saltos e não é igual entrar no carro e ir na padaria. Pro cara. Mesmo ele sabendo que é seguro, ele faz aquilo todo dia da vida dele, várias vezes ao dia. E cada salto não é como se ele estivesse pegando o carro e indo ali na padaria. Não, são dois sentimentos extremos, né? Quando você consegue, quando você realiza... né, Chico? Precisa. Ali se fala muito em mindfulness, né? Em viver o tempo presente, no paraquedismo, cada segundo conta. Isso eu percebi, cara. Desculpa. Não, tranquilo, sem problema nenhum. Mas é porque quando você tá me contando isso daí, cara, eu me vejo exatamente nessa cena que a gente colocou agora há pouco no vídeo, porque me trouxe justamente pro tempo presente. Não tinha como não trazer, cara. Você não tá pensando em boleto, em arrependimento, em futuro, nada disso. É só ali, aquele momento. Cara, não tem como. E a gente fala tanto, né, cara, em consultório, gente, vamos trazer a mente pro tempo presente, vamos viver o agora, né, e tal. E as pessoas às vezes se desconectam do agora, que é a única experiência que existe, né, cara? Que poderia, inclusive, fazer com que a pessoa pudesse lidar com condições, por exemplo, como ansiedade e depressão, né? Ou agora, a vida no agora, né? Tem até uma metáfora de um cara conversando, um filósofo conversando com um moleque na ponte, assim, né? Aí ele pergunta alguma coisa e o moleque responde, ele fala assim, cara, você tá sempre tirando a tua mente do tempo presente, né? Aí, mas e como é que eu faço pra colocar a minha mente presente, então? Ele pegou, tá vendo aquele negócio ali dentro d'água? Aí o cara dá uma olhadinha, assim, daqui a pouco ele ele cai, vem lá todo molhado, puto, assim, né? Você percebeu que enquanto você tava caindo, você só tava no... Muito legal isso, que traz exatamente essa ideia. A gente pode falar então que talvez o caráter transformador dessas experiências mais profundas é que ele te obriga a estar no presente, né? Perfeito. Então você não tem nem espaço. Se você quer realizar, se você consegue realizar essas experiências, obrigatoriamente você está no presente. Então isso te traz um nível de consciência muito maior, que você se afasta dos extremos do futuro e do passado. Tem uma vaga pro Paulão lá? Bora. Tem, não vai? Coloca ele vai lá, vamos levar ele. Do jeito que ele tá falando aqui, já vai virar paraquedista. É impossível ter uma conversa dessa e não pensar, né? Na hipótese, né? Cara, eu vejo muito, você perguntou no início o que traz, né? Eu vejo muito assim, cirurgião, policial, gente que tá sob tensão o tempo todo, estresse, né? O tempo todo, e vê aquilo ali como uma fuga e uma terapia e um escape, né? Uma coisa de escape. Ou então um trabalho muito... A gente sempre pergunta quando o passageiro vai saltar, você trabalha com o quê? Aí o cara, sou contador, trabalha com vontade de ir embora. E a gente não trabalha com vontade de ir embora. Chega sábado, eu fico pilhadão. Tem 2, 3 anos que a gente trabalha quase todo sábado e domingo. E acho que pro Jabe é a mesma coisa. A gente acorda animado. Hoje é sábado, hoje eu vou trabalhar. E quem que vivencia isso? É raro, né? Os atletas da mesma forma. Quem tá indo saltar a primeira vez, a gente entende que os passageiros de salto duplo... Porque o salto duplo é uma experiência tipo a montanha-russa. A gente é o carrinho, a gente leva. Tem um cameraman que filma, se o cara quiser.
E é uma experiência só pro cara se divertir. Né, completamente. Enlouqueci, né, cara? Oi? Depois que abriu ele voando. Nada, na queda ali mesmo, eu já tava enlouquecido já, cara. Pirando total, né, cara? Foi muito bom. A gente entende que pra muitos ali é uma experiência, é um sonho, é uma realização de um sonho, experiência única. Muitos vão querer depois fazer o curso, é a porta de entrada, né? O salto duplo. Tem gente que vai direto, eu e o Ferrugem fomos direto pro curso. A gente foi saltar duplo depois que a gente já era instrutor, já era paraquedista. Inclusive eu fui cobaia dele, ele foi meu cobaia, porque durante o curso tem isso, depois que a gente forma como instrutor de salto duplo, um tem que saltar com o outro mais experiente, porque são dois ali, né, para resolver qualquer situação. E hoje eu já fiz uns 15, sei lá, uns 10 saltos duplos, porque outros instrutores formaram, o Lobato, o Fernando, o Rafa Guedes, tá para os Estados Unidos. Um abração pro Lobato aqui, cara. Gente boa. Então, assim, é muito legal ver, e a gente vivencia, a gente tem o prazer de vivenciar a primeira experiência de várias pessoas. E vários agradecem, falam, cara, eu vou lembrar de você pra sempre, não sei o quê, e putz, é muito legal. E fica vivenciando aquilo ali meses. E isso é incrível, né, Jair? Não, e pra gente também, muito legal, tipo assim, às vezes tá aqui trabalhando, não, mas pra gente também, às vezes sai de casa estressado e chega lá, muda total. Inclusive no último evento, tem uma menina que copiou o vídeo lá pra gente, foi até no sábado, eu dou carona pra ela de casa pra lá. Ela falou assim, todo mundo lá me chama de Ferrugem, né? Ferrugem, você não acredita, tipo assim, como você muda a partir do primeiro salto. Você vem calado dirigindo, parece que, tipo assim, você pousou no primeiro salto e já é outra pessoa. Porque, tipo assim, eu fico passando o cartão pra ela, geralmente brinco ali com ela, assim, no carro você não conversa, não fala nada, vem caladão e chega aqui, faz o primeiro salto e já se solta. Então pra tipo gente... nosso bom dia, né? Pra gente pra gente também é diferente, entendeu? Então, cada pessoa que a gente salta, a gente ajuda ela a vencer um medo diferente. Isso tem muito também a ver com traço de caráter, não vê o caso aqui agora, mas tem a ver com o traço de caráter de vocês. Isso aí cabe num outro momento, um outro dia e tal, né? Mas sim, com certeza, cara. Faz sentido, sim. Você se solta, né, cara? Vamos dizer assim, né? A gente tá num ambiente que... pra gente é ótimo. Sim, com certeza. Vocês trouxeram, cara. O pessoal tem medo, mas fala assim de... e pra gente é viver, vida, não tem nada de... Cara, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Isso aí é muito importante a gente falar, porque o povo fala muito assim, não sei o que, pulsão de morte, e tal. A galera não faz ideia do conceito, não entende o conceito e quer falar sobre o conceito. Pulsão de morte e pulsão de vida estão na realização de qualquer desejo. Toda vez que você realiza um desejo, você morre em algum aspecto para nascer alguma outra coisa. Ou seja, já começa errado por aí, cara. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, não. Queria que você mostrasse paraquedas, cara. Falasse pra gente um pouquinho como é que ele funciona e tal. Eu entendo um pouquinho que eu já tive lá e tal, não sei o quê. Mas... Esse aqui é o meu paraquedas pessoal, né? Claro que o paraquedas de um aluno que vai saltar pela primeira vez, ele é uma mochila bem maior, que tem um paraquedas muito maior. Deixa eu perguntar uma coisa. O Lian, tá dando pra pegar aí? Tá tudo certo? Massa, cara. Massa, aqui vamos lá. Tem onde enfiar as pernas, né? Depois a gente pode até vestir. Sim. E basicamente assim, o paraquedas, todo o equipamento de paraquedas moderno, ele tem o reserva que fica aqui na parte de cima, né? E o principal que fica na parte de baixo. O sistema de abertura é muito simples, na verdade. O Ferrugem é o cara que entende mais de paraquedas do que eu. Você puxa essa bolsinha aqui pra fora, isso aqui é um pilotinho. Então é um mini paraquedinhas. Puxa e joga fora no ar, ele infla. E ele sai puxando essa tira aqui, abre essa aba aqui, isso saca um pino, né? O pino aqui do principal, começa a abertura da bolsa. Então a bolsa tem 3 abas, né? Na verdade, a abertura do container. Vamos colocar um vídeo junto pra gente poder acompanhar exatamente esse processo que você tá falando, porque vai ser bem legal na medida que a gente vai mostrando tanto o equipamento aqui quanto o vídeo. Continua, Chico. Beleza. Quer continuar aí? Abre o container, dentro do container tem uma bolsa, tá? O velame, no caso, que é o paraquedas, aquela vela lá que a gente usa para navegar. Essa bolsa, né? Não é redonda, mas essa bolsa ela vai se desfazendo e o paraquedas está aberto. E ele fica preso
A partir de aberto, ele fica preso nesses 2 tirantes aqui, ó. Sim. Tirante da esquerda e tirante da direita, que tem uma pecinha que a gente chama de batoque, que é onde a gente navega o paraquedas. Sim. Curva simples. Curva para direita, curva para esquerda, puxou os 2, você freia o paraquedas ali, tem a hora certa, que isso daí a gente aprende ali no curso AFF que a gente é uma delícia de utilizar, gente. Fazer o movimento do voo ali usando o batoque é muito gostoso, né, cara? Fazer as curvas para a esquerda, para a direita ali, eu me diverti. Sente a liberdade, negócio, né? Como diz o André, a gente sente que nasceu uma asa ali a partir da abertura do paraquedas. Verdade, cara. Verdade. É excelente, é muito bom. A gente usa um reserva, né? Porque o pessoal sempre fala, se não abrir, sempre abre. Sim. Mas às vezes por um erro de dobragem, ou você tá capotando muito, alguma coisa pode acontecer, uma linha engasga ali, forma uma gravata, alguma coisa. Você olha pra cima e o paraquedas não tá como deveria estar. Sim. Então, nesse caso, a gente vai... Dispensa o titular. Isso, joga fora o principal, puxando essa abinha aqui, esse punho que fica aqui, bem posicionado no peito, né? Aqui, né? Bem no peito, bem na mão. No paraquedas de um aluno, não vai ser dessa cor. Vai ser vermelho. Vai ser vermelho, né? E esse cabo aqui, um cabo de metal. A gente que tem mais experiência, a gente escolhe, às vezes compra o paraquedas, já tá com a cor, então a gente escolhe a cor. O meu, por exemplo, é um branco e um vermelho do outro lado. Certo. Eu tô rindo aqui, né, que me lembro claramente da cor vermelha do paraquedas do aluno, né, cara, porque tem um equipamentozinho que a gente utiliza para ficar treinando ali, lá embaixo, né? Coloca os alunos para treinar. Eu usei aquilo ali, acho que umas 1000 vezes para poder gravar bem como é o procedimento, né? De liberação, exatamente. Então, libera o principal, então você meio que joga fora, entre aspas, a gente recupera, claro, depois vai alguém de moto lá. Sim. Sempre que tem, é engraçado, quando tem um reserva, a galera, ninguém fica preocupado com o paraquedista que tá vindo de reserva, porque não tem o que fazer, tá vindo, vai pousar. Fica todo mundo preocupado em achar o principal dele. O dia ele sobe na moto, sai correndo, a gente vai com drone, acha. E aqui você puxa e libera o reserva. O reserva tá preso no equipamento, não tem como soltar ele, né? Ele sai através dessa mola. No caso do meu aqui é redondo aqui, porque tem uma mola, pula e ele abre muito rápido. Quantas vezes vocês já tiveram que acionar o reserva? Essa pergunta pra mim é interessante, porque eu nunca tive que acionar o reserva, mas eu já acionei. Por quê? A gente fala no paraquedismo que na dúvida não tenha dúvidas. Certo. Então tem uma anormalidade que é muito comum. Imagina uma cadeira de balanço, tem 4 correntes te prendendo, né? Imagina que você torceu o corpo, então quem estiver só ouvindo, não estiver vendo, torceu o corpo horizontalmente, vai girar aquela corrente. Então isso pode acontecer aqui nos tirantes. Eu tava girando, rodando, aí eu vi assim, tinha umas 6 voltas, eu desfiz 2 ou 3 e falei, nossa, eu tô rodando muito rápido, desconectei, voei meu corpo, abriu reserva. Cheguei no chão, o Baeta, que é um instrutor mais antigo, mais experiente, depois na verdade eu cheguei no chão, o pessoal veio, você tá bem, eu falei, arruma outro aí que eu tô na próxima decolagem. Então me arrumaram um paraquedas emprestado, eu subi de novo. Quando eu tive um tempo pra respirar, o Baeta veio e falou assim, muito bom você ter usado o reserva, mas não precisava não, se você esperasse um pouquinho, ia desfazer. Eu falei, velho, chato, o que o cara tá vendo? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, daqui eu vi. Falei, cara, vai ter olho assim pra ver. Cara, aí eu fui ver na câmera e ele tava certo. Se eu tivesse esperado mais 3 segundos, eu já tava desfazendo as voltas. Nesse vídeo aqui... Então eu usei, mas não precisava. Em que você me filma, no vídeo que eu mostrei aqui no episódio, que você fez, né, de mim e tal, mostra o Baeta, inclusive num twist, cara. O paraquedas dele, nesse dia, deu um twist. Eu vi, dá pra ver no vídeo que ele tá num twist. Mas aí, normalmente, já consertou lá e tal, e desceu e continuou, é comum, né? É fácil de resolver, acontece muito com o aluno, né? Comum com o paraquedas dele, tá? Sim. Porque o meu tive 3 pane também, 2 de paraquedas, do meu paraquedas e um de salto duplo.
Só que o meu é o meu paraquedas de salto duplo, o vídeo eu vi. Vamos colocar esse vídeo aqui agora também. Esse vídeo é legal de colocar. De salto duplo, então eu tenho um de salto duplo e esse de 2 do meu paraquedinha. Que inclusive claramente aí no vídeo vocês vão ver, o Jay tá tranquilo, sossegado e a menina não tá nem percebendo o que tá acontecendo, cara. Nem sabe. Tá achando que tá ali curtindo ainda, né? Então. A gente brinca quando acontece com o salto duplo, a gente fala, você fez queda livre 2 vezes. Tem que pagar 2 vezes, né? Lógico, é pagar 2 vezes. Mas é o caso que a gente tá bem adaptado ali para esses acontecimentos. Então a gente, não é que a gente vai lá só salta no final de semana. Tem que estar, né, Jay? A gente sempre dá uma revisada nas coisas e a gente tá saltando direto. O ruim é tipo assim, não, vou lá uma vez no ano, aí fica perigoso. Agora a gente tá todo o final de semana e... quem vai uma vez por ano passa por uma reciclagem. A gente tá acostumado a... Se acontecer... A gente começa a acelerar o processo. Eu, inclusive, quando for lá de novo, eu quero fazer o curso todo de novo, desde o início, cara. Não é nem querer, é obrigatório. Depois de um ano, o cara quando faz o AFF, ele tem um ano. Que bom, né? Sim. Ele tem um ano para continuar saltando. Se ele ficar um ano sem saltar, aí é uma medida obrigatória, mas é uma medida segura também. Mas assim, cara, acho assim, no meu caso, olhando, né, para esse histórico aí, tipo, acho até melhor, cara. Acho que eu vou aprender mais, assim, passando no curso novamente todo ele, né? Assim, não, sempre é dessa forma. Pra mim, às vezes o André dá o curso ali no sábado ali, querendo ou não, eu fico ali acompanhando também, para aprender também a passar. Aprender a didática também. E a gente aprende. Geralmente eu falo com meus alunos assim, você aprende mais no chão do que voando. Pode crer. Às vezes você conversando com um, conversando com o outro, você vai criando uma experiência ali que às vezes lá em cima você acaba fazendo, assim, como que eu fiz? Aí você vai lembrar, você escutou alguém falando alguma coisa. Esse negócio que a gente estava falando no início do episódio, de utilizar o medo a seu favor e não contra você, assim, vem muito na minha mente, cara, no dia desse salto. Por quê? Aconteceu assim pra mim, não sei como foi pra vocês a primeira vez e como é pras outras pessoas, mas pra mim aconteceu assim, cara, de tanto treinar lá no chão, de tanto prestar atenção na sequência do salto, treinar também procedimento de segurança, tudo isso, na hora que começou o procedimento, claro, fica muito claro no vídeo que eu tô com muito medo ali, mas eu usei esse medo pra ter mais clareza no salto. E aí, assim, parece que a concentração ela aumentou muito mais e o próprio procedimento ali do exercício ficou mais fácil de se fazer. Eu tive essa sensação. Automático. Como se o instinto de sobrevivência tivesse ali, como você falou, o instinto de sobrevivência manifestou ali e fez com que o foco ficasse todo voltado para tudo aquilo que eu pudesse fazer para gerar minha sobrevivência. Né? Num primeiro momento é assim, né? Porque eu acho que vocês devem até de repente falar isso. Num primeiro momento o que o aluno aprende é simplesmente sobreviver. Ele vai, né? Aprende a sobreviver, a fazer o esporte com segurança, é a primeira coisa, né? O curso AFF é sobrevivência, aí depois a gente tem outros meios ali pra gente ir passando pro aluno, mais coisa pra ele, tem vários, você vai aprendendo durante a vida e a gente não para de aprender. No paraquedismo é infinito. Tipo assim, o cara tem lá 30 mil saltos, aí ele continua, né, cara? Vai sair daqui, vai pros Estados Unidos, pega um cara lá de 40 mil, que o cara é muito bom, o cara vai aprender outras coisas. Então é infinito mesmo. Sempre vai ter alguma coisa que você não viveu, né? Às vezes os caras falam assim, não, mas você pousa bem pra caramba. Eu falo assim, não, eu não pouso. Se você ver esse vídeo aqui, você vai ver que eu tô começando agora. Entendi. Porque tem uns caras muito bons. E a gente tá sempre aprendendo. Né? Isso é muito bom, cara. E essa consciência de estar sempre aprendendo também é muito importante, bom. Né, cara? É um esporte que traz muita humildade também, né? Porque realmente, assim, o cara vira paraquedista, tem até uma piada, né? O cara fala, oi, tudo bom? Meu nome é Guilherme, sou paraquedista. O cara quer falar pra todo mundo. Isso, o fato do cara sair do avião
que tá em pleno estado perfeito de funcionamento, sai do avião com a mochilinha nas costas, uns panos e umas linhas, joga lá e pousa, o cara se sente o rei do mundo, tal, fodão. Então ele passa a ficar com o ego inflado. E na verdade, a gente precisa dosar isso, porque o ego em excesso ele pode levar o cara a se machucar, fazer uma cagada, né? Então, o paraquedismo, ele acaba deixando a pessoa... Primeiro, ele tem esse ego inflado, aí ele vê os outros assim e fala, putz, eu não sou ninguém na fila do pão. E começa a voltar atrás e ver. Às vezes ele faz um pouso que ele toma um susto ali, vem muito rápido. Eu mesmo já machuquei o ombro, né, num pouso. Eu tava no chão praticamente. Eu tava no chão já, com o pé no chão, tropecei e caí. Igual uma lesão de futebol, né? Você cai com o braço esticado de qualquer jeito, saiu do lugar. Então, assim, ele é um esporte que o cara que é humilde, o cara que abraça essa humildade, ele vive. Ou seja, sempre. De repente o cara ir fazer uma análise, deixa eu vender o meu aqui, né? De repente o cara ir fazer uma análise para trabalhar a arrogância dele e desenvolver a humildade é importante para depois fazer o paraquedismo, né, cara? Não chegar lá achando que, tipo assim, mas o próprio paraquedismo vai deixar o cara humilde. Cara, né? Às vezes chegam uns caras lá que, tipo assim, eu faço... sei qual esporte, mountain bike, faço tudo. Falo assim, então bora. Aí chega lá em cima, às vezes a gente tem que tirar ele do avião, que aí ele fica preso ali, agarrado, o medo bate, aí a gente tira ele do avião. A gente fala que quando a portona abre, a portinha fecha, não passa nem o Wi-Fi. Pro Guilherme eu sei que sim, que a gente já conversou, mas pra vocês dois, assim, depois vocês começaram a saltar e dominar realmente, né, que vocês falam, pô, agora eu salto. Agora eu já venci essa barreira. 2 semanas que eu cheguei nessa conclusão aí. Vocês notaram diferença pro resto da vida, assim, na forma de encarar os outros problemas da vida, os outros desafios, as outras coisas que apareciam, assim? Cara, o nosso reflexo fica rápido. Não é só o paraquedismo, motovelocidade, tênis, sei lá, basquete. Muitos esportes trazem um reflexo muito rápido. Mas eu acho que ele tá perguntando em relação a outros desafios na vida. Pra domínio de... Cara, a gente... quando eu tô ansioso, por exemplo, eu dou uma respirada igual a gente faz com os nossos alunos e acalmo, entendeu? Sim. A coisa do viver o momento... De enfrentar também desafios na vida, como foi o meu caso aqui, que eu acabei contando para vocês aqui. O podcast existe hoje porque eu entendi que, poxa, se eu posso fazer isso, eu posso fazer outras coisas. Qualquer coisa, sabe? Eu posso ter um curso de psicanálise, eu posso expandir, por exemplo, para a vida em outras atividades também. Isso mudou, cara. Maior poder sobre si mesmo, né? Uma capacidade física e mental maior. Você começa a ver, de fato, do que você é capaz. Ter menos medo, né? Você fala, pô, se eu conseguir fazer isso, que é tão... Os outros problemas não parecem tão grandes mais. Que a gente, tipo assim, igual eu particularmente, eu era paraquedista, eu pensava em ser instrutor apenas da AFF. Aí, mas eu tinha aquele medo, assim, o receio de, vou lá fazer o curso, mas e se eu não passar? Aí, a hora que eu fiz o primeiro, eu falei assim, não, eu consigo. Aí foi os outros, assim, muito rápido e tipo assim, pra mim hoje é tranquilo. Legal. Tem alguma coisa pra fazer assim, olha, é grande, mas eu vou lá e... Já entrou nos outros com muito menos medo, né? Mais certeza que você era capaz. Na vida mesmo, tem... alguma coisa pra eu fazer, senão é grande, mas eu sou maior, vou lá e faço. Ou seja, mesmo com dificuldade. Você já se colocou à prova, né? Você sabe, você tem consciência da sua capacidade. Isso daí Ou seja, tudo isso que a gente tá trazendo aqui, cara, e a participação dos caras que foi pra mim foda, preciso te agradecer muito, cara, sabe? É isso aí. Não tem problema mais, agora, cara, que eu vou ter que criar coragem pra saltar lá também. Vocês vão ter que arrumar um tandem também grandão, porque o bicho é grande. Na verdade é o contrário. O tandem, eles jogam pra gente que é pequenininho. É mesmo? Pesado. Porque o sim, pra equilibrar, o equipamento que segura o peso, né? Sim. Então eu já saltei com um cara de 117 quilos. Tá vendo? Semana passada saltei com 110, 112. Pode crer, faz sentido. 5, eu já saltei por 2 metros. O Ferrugem posou com um cara uma vez, o cara tinha tatuagem até na cara. Ele era grandão e ele veio desmaiado. Não, posei com ele desmaiado. 120 quilos e 1,98 de altura. Você me não, eu tô facinho, então. Tá tranquilo. Tá de boa.
A gente joga do avião, fácil. Muito bom, muito bom. Galera, aqui, a gente tem uma saudação aqui para encerrar, né? A gente costuma falar assim, cara, o javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti, sabe? Chama Brutaste. É o Namastê Bruto, sacou? Inclusive, assim, a pegada do sagrado masculino tem muito a ver com paraquedismo, porque é um esporte ainda, tem muita mulher, a gente quer que tenha cada vez mais, mas ainda é dominado muito por homem, né? Ainda tem uma maioria de homens. E tem uma coisa, cara, que a gente fala aqui, que é o seguinte... O homem é mais propenso a vou me jogar e foda-se. Tem muito a ver com o yin e yang. O feminino e o masculino estão presentes dentro da mulher e dentro do homem. Essa ação, o ir lá fora, o conquistar, o fazer, o produzir, o realizar, o saltar de paraquedas, o praticar um esporte, não sei o que, isso é do masculino. Todos nós, homens e mulheres, temos o masculino e o feminino. O lance é que as pessoas confundem isso na hora de entrar dentro de um relacionamento e aí acabam sofrendo porque não sabem como se posicionar, como homens e como as mulheres. E aí é que os problemas acontecem, né? Uhum. Mas, gente, de verdade, valeu muito, fico muito agradecido por vocês terem vindo aqui, trazer o paraquedas, mostrar, poder esclarecer pra galera, né, o que é esse esporte, como isso acrescenta tanto pra gente, né, cara? Valeu demais. Tamo junto. Galera, é isso aí. Abraço a todos. Teve bom, viu? Minas, procurar a gente lá. Minas, assim, tem a Skydive JF também, que são parceiros nossos, né? De Fora, ou na Serra do Cipó. Faz o jabazinho aí. Vai lá na Serra do Cipó, visual. Porra. Daquele jeito, caralho, as cachoeiras, aproveita as cachoeiras e salta com a gente. Muito foda, muito bom. Galera, isso aí. Brutaste. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Valeu.